Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, mais uma semana que vai já entrando aí do meio para o final, né? Como os dias passam bem rápido, nós já estamos aí na quinta-feira, né? Nós vamos continuar a nossa leitura. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui agora com o Senhor, com a palavra, e nós desejamos cada dia mais, Senhor, que esses momentos de devoção, de estar diante do Senhor, orando, intercedendo, lendo a palavra, meditando, estudando, Senhor, sejam momentos extremamente preciosos, onde nós vamos sendo então transformados cada dia mais, Senhor, a imagem e semelhança de Jesus. Obrigada, Pai, pelos ensinamentos que nós temos recebido até aqui. Obrigada, Pai, por cada rema, cada revelação no nosso espírito que foi sendo absorvida e nós vamos então sendo levados a uma maturidade ainda maior, cada dia mais, Senhor. Cada ano que vai se passando, esse nível de maturidade vai aumentando em nós. Obrigada, Jesus. Nós queremos continuar, permanecer, Senhor, neste lugar de adoração, nesse lugar de vontade de conhecer um pouco mais o Senhor, nesse lugar que nós desejamos estar, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nós não queremos nos afastar deste lugar, Senhor. Esse é o melhor lugar para estar. Assim como o Senhor declara sobre Maria para Marta, que o lugar onde ela estava, aos teus pés, era o lugar mais importante e ela tinha escolhido a boa parte. Nós também queremos, Pai. Eu quero, Senhor, escolher a boa parte, que é estar aos teus pés. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Senhor. Ministra a nossa vida nesse dia de maneira especial através da palavra, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, semana 50, dia 4. Nós vamos finalizar então o livro, a carta, né? A gente terminou de falar. A carta de 2 Coríntios. Paulo então escrevendo a igreja de Corinto, da cidade de Corinto, e a gente vai finalizar então essa carta de 2 Coríntios com os últimos 4 capítulos, né? Que finalizam essa carta. Eu creio que o Espírito Santo já tem nos confrontado a respeito de como viver em comunidade, né? Como viver entre irmãos, como compreender aquilo que o Espírito está fazendo na minha vida e na vida de cada um que está próximo de mim. Paulo vai escrevendo essa igreja e alinhando, né, os ensinos, alinhando as correções, aquilo que ele entendia que a igreja já estava saindo, né, do prumo, saindo da direção, e ele vai então tentando trazer de volta esse lugar, né, de entendimento que eles estavam fugindo. 2 Coríntios, capítulo 10, 11, 12 e 13 hoje, né, dia 7 de dezembro. Então, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Eu, Paulo, apelo para vocês com mansidão e bondade, em nome de Cristo. Alguns de vocês estão dizendo que sou corajoso quando estou longe, mas quando estou como vocês, com vocês sou humilde. Espero não precisar mostrar-lhes, quando estiver com vocês, quão audaz e severo posso ser. Não quero levar a efeito os meus planos atuais contra alguns de vocês que, segundo parece, pensam que minhas ações e palavras são simplesmente as de um homem comum. É verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Estas armas podem derrubar todo o argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. E usaremos tais armas contra todo ato de desobediência, quando estivermos completamente obedientes a Deus. A dificuldade de vocês é que olham para a aparência. Se alguém tem certeza que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Eu posso dar a ideia de que estou alardeando mais do que devia a minha autoridade sobre vocês.
autoridade que o Senhor me deu para ajudá-los e não para prejudicá-los. Porém, eu demonstrarei cada afirmação que fiz. Digo isto a fim de que vocês não pensem que eu estou querendo amedrontá-los quando os repreendo em minhas cartas. Não se incomodem com as cartas dele, dizem alguns. Ele parece importante, mas é só aparência. Quando ele vier aqui, vocês verão que ele é tímido e a sua palavra é desprezível. Que estas pessoas saibam que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não se preocupem, eu não me atreveria a dizer que sou tão admirável como esses outros homens que vivem dizendo-lhes como eles são bons. A dificuldade deles é que só se comparam uns aos outros, medindo-se pelos próprios conceitos mesquinhos. Mas nós não nos gloriamos além do limite apropriado. Nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. E este plano inclui o nosso trabalho com vocês. Não estamos indo longe demais quando reivindicamos autoridade sobre vocês, pois fomos os primeiros a chegar aí com o Evangelho de Cristo. Não é que estejamos procurando exigir para nós o mérito pela obra que outro tenha realizado entre vocês. Em vez disso, esperamos que cresça a fé que vocês têm e que ainda dentro dos limites estabelecidos para nós, a nossa obra entre vocês seja grandemente aumentada. Então poderemos pregar o Evangelho a outras cidades que estão muito além de vocês, onde nenhum outro está trabalhando. Então não serei acusado de estar me vangloriando em campo alheio. Como dizem as Escrituras, se alguém vai gloriar-se, que se glorie no Senhor. Quando alguém se gloria de si mesmo, isso não tem valor, mas quando é o Senhor quem o elogia, é bem diferente. Capítulo 10, Paulo está alertando os irmãos a respeito de alguns líderes que estão ali em Corinto, na cidade de Corinto, e que desprezam a autoridade de Paulo como apóstolo de Cristo, como alguém que realmente ganhou os primeiros discípulos para Jesus ali na cidade de Corinto. Há esse ar, né, de ousadia por parte dos coríntios, dos irmãos ali da cidade de Corinto, dizendo que Paulo não é bem tudo aquilo que ele diz, né? E Paulo diz mesmo que ele não é tudo aquilo que eles acham que ele seja, mas aquilo que Cristo é na vida dele, ele vai ser sim apóstolo, servo de Cristo, ministro da palavra, né? Na autoridade do Senhor ele sempre vai chegar com isso. Então ele dá meio que umas alfinetadas nesses líderes que acham que são os bambambãs ali de Corinto, né? Mas que na verdade estão ali só querendo tomar território de alguém que já plantou e agora está vendo a colheita aparecer, né? Então a gente, infelizmente, existem esses lobos, né, no meio da igreja que tentam de alguma maneira tomar para si a glória que na verdade é de Deus e que outras pessoas fizeram um trabalho tão lindo, né? E essa pessoa tenta ali de alguma maneira reivindicar a glória para ele. É disso que Paulo está falando, que ele quer chegar em amor, ele não quer chegar com o espírito de correção simplesmente ali, né? Ele quer encontrar os irmãos em paz. Capítulo 11. Espero que vocês sejam pacientes comigo, enquanto continuo falando com certa insensatez. Tolerem-me e deixem-me dizer o que vai em meu coração. Tenho um profundo zelo por vocês, que vem do próprio Deus. Zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo, tal como uma virgem reserva o seu amor para um homem apenas, aquele que será seu marido. Mas estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês parecem tão ingênuos, creem em qualquer coisa que alguém lhes diz, mesmo que esteja pregando sobre o outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou um espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. Entretanto, eu não creio que esses sublimes apóstolos de Deus, como eles se chamam a si mesmos, sejam em nada superiores a mim. Se eu sou um pregador fraco, pelo menos conheço aquilo de que estou falando, como penso que vocês agora já perceberam, pois nós o temos provado repetidamente. Será que fiz mal quando me rebaixei e fiz com que vocês me menosprezassem, só porque lhes preguei o Evangelho de Deus sem cobrar-lhes coisa alguma?
Enquanto trabalhava com vocês, fui sustentado por outras igrejas, recebendo aquilo que me enviaram. Por assim dizer, eu estava privando outras igrejas para ajudar vocês. Eu estava servindo vocês, sem custar-lhe nada. E quando acabou o sustento, eu comecei a passar necessidade. Mesmo assim, não lhes pedi coisa alguma, pois os irmãos da Macedônia trouxeram-me outra oferta. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei agindo dessa forma. Tal certo como a verdade de Cristo está em mim, eu contarei isso a todo mundo lá na Caia. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe que os amo. Mas eu farei isso a fim de tirar a oportunidade daqueles que se gabam de estarem fazendo a obra divina do mesmo modo que nós. Deus jamais enviou tais homens. Eles são fingidos, enganaram vocês, fazendo-se passar por apóstolos de Cristo. Ainda assim, não estou surpreendido, pois o próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Portanto, não é de admirar que os seus servos possam fazer o mesmo, fingindo ser ministros de Deus. No fim, eles receberão todo o castigo que suas obras malignas merecem. Se estou argumentando de novo com vocês, não pensem que eu perdi o juízo por lhes falar assim. Porém, mesmo que eu perdesse, ouçam-me de qualquer maneira como um desajuizado, para que eu tenha alguma coisa com que me orgulhar. Não é segundo o Senhor que me vanglorio assim, porque eu estou agindo como um insensato. Visto que existem tantas pessoas que se orgulham por motivos humanos, eu também me orgulharei. Vocês que são tão sábios ainda ouvem com boa vontade esses insensatos, e nem se incomodam quando eles os fazem de escravos, tirando tudo quanto vocês têm, aproveitando-se de vocês, contando vantagem e ferindo-os no rosto. Sinto vergonha de dizer que não sou tão forte e ousado assim. Todavia, qualquer coisa de que eles se atrevem vangloriar-se, estou falando de novo como um insensato, eu também me atrevo. Eles se vangloriam de ser hebreus, não é? Ora, eu também sou. E eles dizem que são israelitas, eu também sou. E eles são descendentes de Abraão, pois eu também sou. Eles dizem que servem a Cristo, mas eu tenho servido muito mais. Será que enlouqueci para me vangloriar desse jeito? Tenho trabalhado mais arduamente, tenho sido posto na prisão mais vezes e chicoteado mais severamente, e tenho enfrentado a morte muitas vezes. Em 5 ocasiões diferentes, os judeus aplicaram-me seu terrível castigo de 39 chibatadas. Apanhei de vara 3 vezes, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Numa ocasião, fiquei exposto em alto mar a noite inteira e durante todo o dia seguinte. Tenho viajado muito e estado frequentemente em grandes perigos nos rios, perigos por causa de salteadores e perigos por causa do meu próprio povo, os judeus, assim como nas mãos dos gentios. Enfrentei grandes perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos por causa de falsos irmãos. Tenho trabalhado arduamente, experimentado cansaço, muitas vezes fiquei noites sem dormir. Tenho passado fome e sede e muitas vezes ficado em jejum. E muitas vezes suportei o frio sem roupa suficiente para me agasalhar. Além de tudo isso, tenho a constante preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem cai, que eu não anseie ajudá-lo? Quem é ferido espiritualmente, que minha fúria não se levante contra aquele que o feriu? Mas se devo me vangloriar, eu preferiria gloriar-me nas minhas fraquezas. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deve ser louvado para todo sempre, sabe que eu digo a verdade. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas manteve guardas nos portões da cidade para me prender. Porém, fui baixado numa cesta atada a uma corda de uma janela do muro da cidade, e assim escapei da mão dele. Capítulo 11, Paulo está falando, continuando, na verdade, sobre essa questão desses irmãos, desses ditos apóstolos de Cristo, que chegaram na cidade de Corinto e começaram a tomar conta, das igrejas ali da região e se dizendo líderes muito maiores do que Paulo e que estavam ali prontos a liderar aquelas igrejas e a ser então os pastores, os líderes ali naquele lugar. Só que esses homens estavam desviando o povo da fé pura e simples do evangelho, estava extorquindo financeiramente a igreja de Corinto, e eles não estavam percebendo isso, porque na verdade
Os falsos ensinos, eles têm a tendência de se parecer muito com os ensinos corretos. Esse é o grande problema. Tudo que é falso tem a tendência de desejar parecer muito com o que é verdadeiro. E aí há confusão, né? Onde a gente às vezes não tem o discernimento. E Paulo está sendo ousado e ao mesmo tempo chamando a atenção do povo ali na cidade de Corinto para essa verdade de que eles devem abrir os olhos para esses falsos pastores, para esses falsos apóstolos que estão tentando desviar a fé desse povo. Então ele está falando sobre tudo que ele passou para pregar o evangelho e que às vezes eles acham que ele é desprezível, né? Eles acham que ele não tem valor, mas ele sabe o quanto ele tem trabalhado pelo Senhor e por cada vida que o Senhor tem dado a ele, que ele ganhe, né, para Cristo. Então tem sido ao mesmo tempo muita alegria, mas muito sofrimento para Paulo. E é isso que ele está demonstrando para a igreja, para que eles estejam alertas de que o falso evangelho traz uma visão totalmente distorcida do verdadeiro evangelho. Capítulo 12, ele diz assim: esta vanglória toda pode parecer absurda, mas eu vou continuar, vou contar-lhe das visões que tive e das revelações do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos foi levado para visitar o céu. Não me perguntem se seu corpo estava lá ou se apenas o seu espírito, porque eu mesmo não sei. Só Deus é quem pode responder isso. Mas de qualquer maneira, eu sei que esse homem, se no corpo ou em espírito, não sei, mas Deus sabe, foi levado ao paraíso e ouviu coisas tão surpreendentes que estão além da capacidade humana para descrevê-las ou expressá-las em palavras. E de qualquer modo, não me permito contá-las. De uma experiência assim vale a pena gloriar-se, porém não vou fazê-lo, vou apenas gloriar-me nas minhas fraquezas. Tenho muito de que me gloriar e não seria imprudente fazê-lo. Porém, não quero que ninguém forme de mim uma ideia mais elevada do que deve por aquilo que na realidade pode ver em minha vida e em minha mensagem. Uma coisa eu digo: por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso foi-me dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás para me ferir e me atormentar. Em 3 ocasiões diferentes implorei ao Senhor que o tirasse de mim. E cada vez ele disse: a minha graça é tudo de que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora, sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo. Alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Vocês me fizeram proceder como um insensato, gabando-me desta maneira, pois vocês é que deveriam escrever a meu respeito e não fazer que eu escrevesse sobre mim mesmo. Não existe uma única coisa que esses tais superapóstolos têm que eu não tenha também, mesmo que eu não tenha realmente valor nenhum. Quando eu estava aí, sem dúvida nenhuma, dei-lhes todas as provas de ser verdadeiramente um apóstolo, enviado a vocês pelo próprio Deus, porque com toda a persistência fiz muitas maravilhas, sinais e obras poderosas entre vocês. A única coisa que não fiz por vocês e que faço nas igrejas de todos os outros lugares foi tornar-me um fardo para vocês. Peço-lhe que me perdoe esta injustiça. Agora irei vê-los novamente pela 3ª vez, e ainda não lhes custará coisa alguma, pois não quero os seus recursos. Quero sim vocês. E seja como for, não são os filhos que devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Sinto-me feliz em dar-me a mim mesmo a vocês e também tudo quanto tenho para o seu bem espiritual. Se eu tanto os amo, devo ser menos amado? Vocês terão de concordar comigo que não lhes tenho sido um peso. Porém, alguém poderá dizer que sou astuto e os enganei com minha astúcia. Mas como? Alguns dos homens que lhes enviei tirou algum proveito material de vocês? Quando recomendei Tito que os visitasse e enviei com ele outro irmão, eles tiraram algum proveito disso? Não, naturalmente que não.
porque nós temos o mesmo espírito e andamos nos passos um do outro, fazendo as coisas do mesmo modo. Suponho que vocês pensam que eu estou dizendo tudo isso a fim de nos defendermos diante de vocês. Absolutamente não se trata disso. Digo-lhes diante de Deus, como alguém que está em Cristo, que está me ouvindo enquanto falo, que eu disse isto para ajudar a vocês, amados irmãos, para edificá-los espiritualmente e não para ajudar-me a mim mesmo. Tenho receio de que quando for visitá-los, não vou gostar daquilo que encontrar, e vocês não vão gostar do modo pelo qual eu terei de agir. Receio também encontrar desavenças, inveja, ira, insultos, calúnias, intrigas, presunção e discórdia. Sim, tenho receio de que quando for visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu fique triste e pesaroso porque muitos de vocês pecaram e nem mesmo se importam com as coisas vis e indecentes que têm praticado, a impureza, a imoralidade e a sedução que praticaram. Capítulo 12 é uma tristeza imensa no coração de Paulo, finalizando essa carta e dizendo que tudo que ele disse, demonstrando que ele tem sido um homem esforçado diante de Deus para cumprir o chamado de apóstolo, e que muitas vezes a igreja de Corinto não está reconhecendo isso, mas está dando mais valor a esses super apóstolos que ele colocou aqui, porque ele teme, né, por encontrar no meio deles, ao invés de unidade, ao invés de uma igreja unida no Senhor, né, olhando simplesmente para Cristo, sendo realmente uma igreja segundo os princípios da palavra, eles estejam totalmente fora desses princípios, seguindo falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, e a igreja então não esteja como Paulo gostaria que ela estivesse, crescendo, né, de acordo com a palavra de Deus. E ele está então expondo o seu coração em tristeza, em angústia, e pedindo para que eles ponderem tudo isso que ele está falando, né, que eles ouçam, que eles vejam, leiam essa carta e possam refletir sobre tudo que ele está falando. Vamos terminar então a carta, capítulo 13. Esta é a terceira vez que irei visitá-los. As escrituras dizem que se 2 ou 3 virem algum delito, ele deve ser castigado. Ora, este é o meu terceiro aviso, enquanto vou agora para esta visita. Já avisei aqueles que estavam pecando quando estive aí da última vez. Agora eu os aviso de novo, e a todos os outros, tal como fiz naquela ocasião, que desta vez não terei pena de ninguém e não os pouparei. Darei toda a prova que vocês desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Cristo não é fraco em seu modo de tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Seu corpo humano e fraco morreu na cruz, mas agora ele vive pelo poder grandioso de Deus. Nós também somos fracos em nossos corpos, tal como ele era, mas agora estamos vivos e somos fortes, tal como ele é, e pelo poder de Deus serviremos vocês. Examine-se vocês mesmos, vocês estão realmente firmes na fé? Passam pela prova? Sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Espero que vocês possam concordar que nós fomos aprovados e pertencemos verdadeiramente ao Senhor. Minha oração é que vocês vivam decentemente, não porque isso será motivo de orgulho para nós, provando que o nosso ensino está certo, não porque nós desejamos que vocês procedam corretamente, ainda que nós mesmos sejamos desprezados, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Estamos contentes em ser fracos e desprezados, se vocês forem realmente fortes. Nosso maior desejo e a nossa oração são que vocês se tornem servos de Cristo maduros. Estou lhes escrevendo isso agora na esperança de que não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade tem o objetivo de fazê-los crescer espiritualmente e não para destruí-los. E agora, irmãos, termino minha carta com estas últimas palavras. Procurem ser correto em todas as ocasiões. Prestem atenção na minha exortação. Vivam em harmonia e paz, e que o Deus de amor e paz esteja com vocês. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos daqui lhe enviam suas cordiais saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém, queridos? Ele termina a carta dizendo que ele realmente deseja ir visitá-los em amor e não em correção. Mas se necessário for corrigir, que ele não vai temer, né, por trazer a correção para os orgulhosos, para aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão desonrando o corpo de Cristo. E se isso estiver acontecendo no meio da igreja, a correção de Paulo iria chegar naquele lugar para alinhar novamente a igreja, para colocar a igreja no seu devido lugar, que é servindo ao Senhor em santidade. Então, Paulo está falando com a igreja de Corinto nessas duas cartas, de forma muito amorosa, mas ao mesmo tempo de forma muito dura, de forma muito firme, trazendo alinhamento, correção ao corpo de Cristo. E como seria bom se nós todos os dias estivéssemos sempre meditando sobre esse tipo de correção, para que nós individualmente nos examinássemos a nós mesmos, então nos corrigíssemos como noiva de Cristo, como aquele que está aqui para ser exemplo de um verdadeiro cristão. Esse é o desejo de Paulo para a vida da igreja e para a nossa vida mesmo hoje no século 21. Amém, queridos? Vocês possam aí meditar na palavra, né, ler. Quem está indo lá nos estudos, continuem, né, dando uma olhadinha lá nos estudos sobre as cartas de Paulo. A gente realmente fez um trabalho bem bacana, trazendo alguns estudos sobre essas cartas, e eu creio que isso pode auxiliar vocês no entendimento daquilo que Deus está querendo, né, nos ensinar com as cartas de Paulo. Amém? Deus abençoe. Ótima quinta-feira para todos vocês. Amanhã, sexta-feira, a gente volta lá para o livro de Atos e nós vamos começar com Romanos. Pensa num livro tremendo. Prepara aí na cadeira que esses próximos dias aí, até terça-feira que vem, né? De amanhã até terça-feira que vem, nós estamos dentro do livro de Romanos. E é poderoso e é maravilhoso. Nós vemos o que Paulo escreve a esses irmãos lá em Roma. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar a leitura.